Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Aqui na Espanha, 11 horas e 8 minutos. No Brasil, 7 e 8 da manhã. Gente, a BTC acumulou forte e agora está se desdobrando aqui. Parece que esse candle no semanal vai acabar se desenhando como um doji ou até mesmo um candle comprador. Gente, ontem eu fiz o vídeo demonstrando por A mais B por que eu considero que o final desse ciclo vai levar a BTC para 240 mil dólares. A quantidade de mensagens que eu recebi de céticos na verdade, eu sou obrigado a confessar aqui para vocês que quando eu entrei no mundo cripto em 2013, quando é que eu entrei no mundo cripto? Eu entrei aqui, ó, onde está essa. Vamos voltar no tempo aqui. Eu entrei aqui, paguei alto, paguei mais de 500 dólares. A BTC estava num hype. Eu descobri a BTC através de um amigo meu, o Max, lá de Punta del Este. E aí eu entrei alto, paguei mais de 500 dólares, tomei uma invertida, porque logo depois ela tinha alcançado o all-time high desse ciclo, que foi decorrente do halving de maio de 2012, a esse ciclo de alta de 2013 a 2014, estressou a upper dessa grade curvilínea de expansão logarítmica e aí ela entrou em acumulação, que os céticos, né, chamam de inverno cripto. Mas a quantidade de mensagens que eu recebi, eu confesso que eu já fui um pouco cético em relação à BTC. Mas depois de estudar muito a BTC, eu concluí que a BTC é um ativo único, porque ela não é comparável a nenhum ativo é, é, negociado em bolsas e plotado em gráficos, porque a oferta da BTC é colapsada. Vamos pegar o ativo mais parecido com a BTC, que é o ouro. Gente, o market cap de todo o ouro conhecido no planeta está em torno de 11 trilhões, talvez 12 trilhões, somando o ouro custodiado de forma ilegal, talvez esteja em 12 trilhões. O ouro legal mais o ouro ilegal, né? Vamos colocar assim. O ouro lícito e o ouro ilícito. Talvez esteja em 12 trilhões a todo o ouro conhecido no planeta. Só que se o preço do ouro subir muito, uma mineradora de ouro no Canadá pode simplesmente triplicar a quantidade de ouro a ser produzido, porque hoje existe a natureza impôs uma limitação geológica para ofertar a quantidade de ouro para uma mineradora. Então, a mineradora sabe que ela tem que remoer tantas milhões de toneladas de terra e pedra para conseguir tantos gramas de ouro. É uma proporção. Se o preço do ouro explode, a mineradora simplesmente vai remoer e vai revolver 5 vezes mais, 20 vezes mais e vai produzir muito mais ouro. Com a BTC isso não acontece. A BTC ela pode ter uma explosão de demanda, mas a oferta é colapsada. Ela simplesmente só podem existir 21 milhões de BTC. Por isso que eu alerto aqui no canal que quando os reguladores norte-americanos, principalmente, os reguladores norte-americanos liberarem o ETF no mercado spot, vai haver uma corrida para BTC real, lastreada, que esses fundos de ETFs, eles vão precisar garantir junto às auditorias respectivas a demonstração de ostentarem BTCs reais em wallets que eventualmente possuam BTCs reais. E isso não vai ser possível para todos, porque não há BTC para todo mundo. Uma coisa é ETF no mercado de futuros, em que existem duas pontas apostando para os dois lados, de forma agressiva e alavancada. Outra coisa bem diferente é o ETF no mercado spot. Quem não
vivenciou ainda uma corrida de touros, um ciclo inteiro, do começo ao fim, como na verdade, eu presenciei 2 ciclos, né? Eu peguei esse ciclo aqui, já pela metade, e presenciei, porque eu entrei no segundo semestre de 2013, peguei o ciclo inteiro de 2017 2018 e agora estou presenciando de novo o ciclo inteiro, em razão do halving de maio de 2020, o ciclo inteiro da corrida de touros de 2021, que vai se arrastar para 2022. Eu confesso a vocês que eu já fui um pouco cético em relação ao BTC, mas depois de tanto estudar, a gente acaba concluindo que ela é um ativo diferente e ela é um ativo único, plotado em gráficos. Então, quando eu mostrei essa curva de expansão, essa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, eu lastreei o meu vaticínio, o meu prognóstico em $240 mil com base nela, mas eu esqueci de mostrar para vocês um outro gráfico, que é a curva de regressão. A curva de regressão logarítmica da BTC demonstra que aqui esse gráfico só vai até 2024. Então aqui é o mesmo gráfico, só sobre um outro prisma. Esse gráfico demonstra que entre 2021 e 2022, entre 2022 e 2023, a BTC teria que estar valendo $209.590. De 2023 para 2024, a BTC teria que estar valendo $332.630. Só que esse gráfico ele mostra uma informação muito importante. Lá por 2027, 2026, 2027, essa curva aqui vai ficando com um ângulo de agressividade para cima cada vez menos agressivo. E vai formando um paralelismo. Então, a partir de 2027, quando a BTC, setembro de 2027, é praticamente impossível a BTC valer menos de $1 milhão. Vamos voltar lá para a nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. Por que o Renato está dizendo que a partir de setembro de 2027 é praticamente impossível a BTC valer menos de $1 milhão? Porque é a base da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. Só que acontece que se a gente olhar para um outro prisma, essa linha vai ficando paralela à linha, vai criando um paralelismo com a linha de baixo. Então a BTC ela vai ostentar um crescimento cada vez menos agressivo e a partir de $2 milhões ela vai ter um crescimento vegetativo ali, meio que pareado ao ouro. Sempre com essa característica de colapso na oferta, que deixa a BTC com uma certa vantagem em relação ao ouro. Porque se o ouro sobe demais, uma mineradora do Alasca produz muito mais ouro, porque existe uma correlação de capacidade de revolvimento de cascalho com a quantidade de ouro a ser produzida. Isso é uma limitação geológica, porque a natureza dentro do planeta Terra impôs essa limitação geológica na produção do ouro. Só que no caso da BTC, existe nitidamente um colapso de oferta. A BTC pode valer $1 trilhão, que não é possível se produzir mais BTC. Isso acontece. Agora, isso só acontece com a BTC. Qualquer outro ativo de petróleo até bens de consumo, qualquer coisa, simplesmente a explosão de demanda acaba atraindo mais capital para a produção e aumentando a produção. Então, se o petróleo for a $1.000 o barril, que eu não sei se isso vai acontecer, não sou especialista em exploração de petróleo, mas eu acredito que há águas ultra profundas de uma lâmina d'água de 7 quilômetros, não sei qual é o recorde da Petrobras, mas o pré-sal tem produção em lâminas d'água de 5 quilômetros. Se o barril for a $1.000, eles vão produzir petróleo até no Fosso das Marianas, que é a profundidade recorde lá do Oceano Pacífico, de 11 quilômetros. Não sei qual é o recorde de produção de petróleo em águas profundas, mas enfim, se o petróleo explodir,
o ser humano vai buscar petróleo num grau de custo barril muito maior. Eles vão lá para 10 quilômetros de profundidade, no Fosso das Marianas, em 11 quilômetros de profundidade. Mas a BTC não tem isso. Com ela, existe um colapso de oferta. Então, eu vou deixar os céticos mais malucos, que eu vou vaticinar aqui. Outra coisa, é impossível, vocês vão gravar esse vídeo, porque no futuro eu serei cobrado por esse vídeo. É impossível a BTC valer menos de $1 milhão a partir de setembro de 2027. Porque a base dessa grade curvilínea de expansão logarítmica impõe esse piso para a BTC. Então os céticos agora vão à loucura. Quem não acompanhou um ciclo inteiro, eu já estou no terceiro ciclo, né? Quem não acompanhou um ciclo inteiro da BTC ao vivo, como eu, realmente padece de um certo ceticismo. Mas eu ouso afirmar que a BTC, com o tempo, a duras penas, às vezes perdendo até muito dinheiro, convence até os mais céticos de que ela é única. A BTC é um ativo único e está protagonizando a maior revolução macroeconômica da era moderna, eu vou considerar. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com Shiba Inu, XRP e ADA. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que algumas altcoins já iniciaram as suas alt-seasons respectivas. Até daqui a pouco. Grande abraço.